Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Urologista Responde, um programa que foi criado para trazer informação de qualidade, um programa que foi criado para cuidar da saúde dos pacientes e alertá-los, né, quanto que isso é importante antes mesmo, né, da doença aparecer. E se aparecer, ele está imunido de informações para ajudar o médico na condução do seu tratamento. E quero agradecer também aqui a todas as pessoas que curtem, peço que vocês também assinalem aí o joinha, que encaminhem, que quando estiver assistindo marquem a gente. Nós estamos hoje não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, no Spotify, no Deezer, no Amazon, ou seja, em todos os canais para que você consiga acessar essa informação no melhor horário, no melhor local que convém para você. E o importante é que você escute, que você dissemine essa informação, porque tenha toda certeza, sempre ao final de cada programa a gente espera e tenha certeza que a gente consegue, porque informação ela é muito valiosa. Que o paciente ele entenda a importância e de uma forma clara, de uma forma que não é técnica, para que você consiga entender. E hoje a gente traz também alguns, como é que eu posso dizer? Alguns elementos, né, que ajudam nessa compreensão do assunto que a gente está passando. Então, com fotos, com explicações, né? Dr. Augusto é um verdadeiro, eu digo sempre, ele é professor, porque a didática é muito legal e dá para a gente entender, né, direitinho. Hoje, o nosso tema, o tema vai ser biópsia de próstata, né? E por quê? Próstata é um assunto que a gente tem trazido, né, com frequência e sobre vários aspectos, porque hoje são os casos, né, que acredito que vai mais em consultório e, independentemente de qualquer coisa, depois de uma certa idade, o homem tende a ter aí o aumento, né, da próstata, seja trazendo alguns efeitos colaterais, né, sintomas, na verdade, não é efeito colateral, são sintomas, e que é importante que a gente traga essa visão aqui de como que a gente pode conseguir minimizar isso ou trazer uma qualidade de vida para o paciente, tá? Então, lembrando que esse conteúdo é educacional, então não substitui nenhuma consulta. O que a gente traz aqui são assim estudos, a média. Então, cada pessoa, cada indivíduo, ele é e merece uma análise, uma consulta, né, individualizada, para que a gente, os médicos, na verdade, né, possa avaliar o melhor prognóstico para cada caso, tá? Então, doutor Augusto, mais uma vez, seja bem-vindos. E nesse episódio a gente também não tem aqui a presença de doutor Ricardo, mas em breve ele estará aqui de novo. E eu tô com saudade de ver vocês dois na bancada, né? Vocês estão com a agenda muito complexa. Muito, assim, é um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Lembrando que esse programa foi idealizado e construído para trazer informações de qualidade para a saúde e qualidade de vida dos nossos pacientes, dos nossos amigos, dos nossos seguidores, e que aqui a gente traz essas informações para você saber, entender um pouco da sua doença e ter argumentos para decidir junto com o seu médico especialista a melhor forma de tratamento, de diagnóstico e de tratamento da sua doença. Muito bom. E a gente entrando aí agora nesse tema de biópsia, talvez a pergunta é por que biópsia? Né? Por que da biópsia? Não sei se você quer fazer algumas considerações anteriormente. A gente trouxe esse tema porque é um tema que o pessoal às vezes procura muito, né? E a gente hoje, para dar um tratamento diferenciado nos lugares que a gente trabalha, seja na Clínica Urológica da Bahia, seja no grupo Uromais, a gente tem o Centro de Tratamento da Próstata. Né? E a próstata, no homem, é um órgão importante porque você tem doenças benignas e você tem doenças malignas. Né? Então, a gente precisa, principalmente a partir dos 40 anos, né, a gente precisa começar a ter cuidado com a saúde prostática. Então, a gente criou centros de tratamento da próstata, onde a gente disponibiliza todo o arsenal para o tratamento, seja das condições benignas, seja das condições malignas, dos cânceres, né, que acometem a próstata. Então, hoje o tema é biópsia de próstata, porque a biópsia, na verdade, é o único método diagnóstico, né, do câncer na próstata. O câncer da próstata, a gente vai lembrar aqui rapidinho, o câncer da próstata é o câncer que mais acomete o sexo masculino, né, e
você tem que fazer o diagnóstico precoce. Se você faz o diagnóstico precoce, você tem uma chance de cura de entre 85% e 90%. Né? Então, é por isso que a gente sempre lembra aqui o rastreamento da próstata, do câncer de próstata. Né? Existem essas campanhas aí do Novembro Azul, mas lembrando que não é só o mês de novembro que você deve procurar o seu urologista, você deve procurar o seu urologista o ano inteiro. Né? Nós estamos disponíveis aí em todos os locais que a gente trabalha para atendê-los da melhor forma possível e contar com a ajuda aí do Saúde Conecta, que é uma empresa que dá esse atendimento de forma diferenciadíssima. E então a gente vai avaliar a sua próstata e oferecer aquilo que é de melhor hoje, né? Em termos de tecnologia, de medicamentos ou de estratégias para, né, o melhor tratamento da sua próstata, né, dar as melhores condições. E a biópsia hoje é o único, né, método diagnóstico do câncer. Ah, doutor, mas eu preciso fazer biópsia sempre? Precisa, porque com a biópsia você vai ter ali, primeiro, a certeza de que você tem câncer. Segundo, você vai classificar o seu câncer. Né? É um câncer que está acometendo apenas uma região da próstata? É um câncer que está acometendo toda a próstata? Né? E qual é o grau desse câncer? Existe uma classificação chamada Gleason, que é uma classificação do padrão histológico, ou seja, do tecido, né, daquele câncer, onde você gradua o câncer de próstata de 6 a 10, sendo que o 6 é cânceres de baixo risco, o 7, cânceres de risco intermediário, e o 8, 9 e 10, câncer de alto risco. É óbvio que os cânceres de alto risco são cânceres que têm um prognóstico mais reservado, têm uma chance de metástase maior, têm uma agressividade maior. Você não pode esperar muito para começar a tratar esse câncer. Né? Então, a biópsia vai nos dar todos essas dicas, né? Todas essas informações, melhor dizendo, para que a gente possa tratar aquele paciente da melhor forma possível. Baseado na biópsia, você vai dizer, não, esse paciente aqui tem que operar. Como é que vai ser a cirurgia? Esse paciente pode não operar agora. Ele pode fazer a vigilância ativa. Né? Ele pode operar lá na frente. Lembrando que a vigilância é uma estratégia de acompanhamento vigiado, onde nós temos vários pacientes hoje que têm o diagnóstico do câncer de baixo risco inicial e que estão com a gente há 5, 6 anos. E podem operar no momento em que o câncer evolua ou progrida. Ou então você dizer assim, não, esse paciente já tem um câncer avançado. A gente não vai fazer cirurgia agora, a gente vai submeter ele a uma quimioterapia, uma hormonioterapia, uma radioterapia, enfim. Então, a biópsia é um método... É um guia, É um guia, né? É um guia que orienta o médico cirurgião de que forma a gente vai tratar aquilo. Né? Agora, como é que ela é feita? A gente vai mostrar algumas Doutor, fotos. até antes de você falar rapidinho que ela é feita... Você tem algumas coisas aí? Isso, eu tenho algumas coisinhas. Então, primeiro, dizer o seguinte, que nós temos um episódio, né, que a gente fala sobre câncer de próstata. Então, é muito importante que você vá lá no canal, procure e assista. Considerando que lá a gente traz, né, toda a questão do diagnóstico, depois a gente traz sintomas, a gente traz incidência, tudo, né? Então lá esse canal, esse episódio no canal nosso, no Urologista Responde, está muito completo. Então o que Danila está sugerindo é que vocês assistam primeiro esse episódio para vocês terem uma contextualização. E aqui hoje a gente vai falar somente sobre biópsia. Isso, exatamente, né? Para que a gente seja bem focado. E lembrando o seguinte, que inclusive eu aprendi isso, se é câncer, é maligno. Isso é uma coisa importante, do ponto de vista conceitual. Vale a pena a gente relembrar aqui. Nem todo tumor é maligno. Tá? Você pode ter o tumor maligno e o tumor benigno. Porém, todo tumor maligno é câncer. É câncer, pronto. Tá? Perfeito. Então, se for câncer, é maligno? Se for câncer, é sempre tumor maligno. Maligno. Agora, o fato de ser câncer significa que tem uma agressividade, uma chance de metástase igual? Não. Cada câncer, você tem uma forma de classificação. Perfeito. No caso da próstata, existem esses critérios, essa classificação de Gleason, onde, através da biópsia, você vai ter ali todas as informações de como é
o seu câncer é um câncer inicial, é um câncer de baixo risco ou é um câncer de risco intermediário e alto risco? Como é que deve ser tratado? Está em uma região, está em duas, está em três, está na próstata toda, né? Então, tudo isso, claro que com os exames de sangue, o PSA, que é um marcador do câncer importante, os exames de imagem, o toque retal, que ainda é um exame... Você já está até respondendo a pergunta Já aqui. estou respondendo, né? Então, um exame que faz parte do exame físico, tudo isso, junto com a biópsia, vai direcionar e vai orientar o médico, junto ao paciente, a definir qual o melhor tratamento. E aí eu poderia dizer que esses são os gatilhos mais comuns para indicação da biópsia. Quais gatilhos? O PSA? Esse de PSA. Sim. Esses são os... O rastreio da próstata hoje, ele é baseado no toque e na dosagem do PSA. A partir daí, você vai pedir exames de imagem, que a ressonância multiparamétrica entrou forte nisso, né? É um exame importantíssimo hoje para a gente definir, e aí sim fazer a biópsia. Como, assim, exame padrão ouro, para definir se você tem câncer ou não tem câncer. E que tipo de câncer é, classificar o seu câncer, entendeu? Perfeito. Agora, assim, a ressonância multiparamétrica, ela sempre precisa vir antes da biópsia? Pronto, isso aí é um conceito não tão novo, mas que a gente já vem praticando há algum tempo. Hoje em dia, o ideal é quando você for fazer a biópsia, você sempre ter uma ressonância multiparamétrica. Que hoje, às vezes, fazem ressonância biparamétrica, sem o uso do contraste. Mas ainda, muitas vezes, é multiparamétrica, utilizando o contraste, né? Então, você faz essa ressonância exatamente para você guiar a biópsia, entendeu? Tá. E, assim, antes de existir essa ressonância... Não se fazia nada, você indicava biópsia direto. Então, pode ser que em casos de que existe uma possível indicação de biópsia, com a ressonância seja... E aí vale a pena falar qual a utilidade dessa ressonância. Antigamente, quando não tinha ressonância, você fazia uma biópsia sistemática. Você ia lá, identificava com ultrassom a próstata e você fazia pequenas punções com agulha na próstata e você iria estudar esses fragmentos retirados. Com o advento da ressonância, você, com a ressonância, por ter uma tecnologia diferente, por usar 3 fases, por usar contraste, você consegue definir aquele nódulo que é apresentado na próstata, que é suspeito de câncer ou não. E aí, novamente, a ressonância tem uma classificação própria, que é o chamado PI-RADS. Você tem o PI-RADS de 1 a 5. A partir do PI-RADS 3, já é indicado você fazer biópsia. Se você tiver um PI-RADS 1 e 2, o 1 eu nunca vi, mas você pode ter PI-RADS 2, que é geralmente frequente, a gente não pede biópsia, né? A gente não pede biópsia, apesar de estudos mostrarem que até 15 a 14%, 14 a 15% dos casos de PI-RADS 2 pode ter câncer. Mas, na prática, a gente pede a biópsia a partir do PI-RADS 3. E aí, o que vai acontecer? Todos os PI-RADS 3, 4 e 5, na ressonância, vai estar assinalado pelo colega radiologista o nódulo suspeito. Então, o que a gente vai fazer? Tendo essa ressonância em mãos, a gente vai fazer o que nós chamamos de fusão das imagens. A gente vai fusionar a imagem da ressonância com o ultrassom. E aí a gente vai marcar o ponto, né, que a ressonância mostrou, e naquele ponto específico a gente vai conseguir, através do ultrassom, fazer uma biópsia guiada por ultrassom, e naquele ponto, e fazer o quê? A retirada do maior número de fragmentos daquele ponto. Enquanto você vai tirar 2 dos pontos gerais, dos outros pontos, daquele ponto identificado na ressonância e que você marcou com o fusionamento das imagens, você vai tirar entre 4 e 6 fragmentos. Exatamente para saturar aquela região suspeita. Para você ter uma chance maior de pegar naquela região um possível câncer. E aí você, com a biópsia, com a análise dos fragmentos, que é feita por um outro colega, por um patologista, ele vai dizer se aquilo ali, primeiro, é câncer, qual o grau, qual a classificação, e vai voltar esse resultado para o cirurgião, que vai, junto com o paciente, indicar para ele o melhor tratamento.
Perfeito. Muito bom. Agora, assim, até antes da gente entrar nas técnicas mesmo, né, de biópsia, qual é o preparo e risco que o paciente tem ao realizar uma biópsia? Essa pergunta é bem pertinente porque, assim, a biópsia não é um exame tranquilo, né? Ela é um exame invasivo. A gente vai ver as fotos que eu trouxe, mas a biópsia não é qualquer exame. Não é, por exemplo, um eletro, um raio-x, um exame de sangue, né? Você muitas vezes acessa pela via retal ou pela via perineal, que são vias relativamente contaminadas. Então, a biópsia pode trazer complicações graves. É claro que isso não é tão frequente, mas existe e tem que ser dito. O paciente assina um termo de consentimento, onde ele vai ter tudo ali exposto. E o médico tem que avisar para ele que não é qualquer exame. Muitas vezes, infelizmente, a gente pega colegas que não fazem o exame, que não gostam de fazer, que não têm interesse, e mandam apenas o paciente fazer o exame. E não conversam com o paciente. Não explica como é o exame, não explica as complicações, as reações adversas. O paciente simplesmente para na mesa do seu consultório, dizendo que foi encaminhado para fazer uma biópsia. E não sabe como é o exame, não sabe as complicações, nem o termo de consentimento os médicos que solicitam dão. Ou seja, o paciente já chega lá, quero marcar uma biópsia, às vezes não é paciente de consultas. Não, às vezes a gente também recebe, claro, nós temos pacientes acompanhados por nós, Sim. que nós indicamos a biópsia, mas nós temos muitos pacientes que vêm de outros centros que não fazem biópsia, chegam para a gente assim, caem de paraquedas. Eu vim fazer uma biópsia. Falei, não é bem assim. Você sabe o que é biópsia, né? A gente explica como é a biópsia, porque a biópsia não é simplesmente tirar um sangue, né? Então, existe um consentimento aprovado pela Sociedade Brasileira de Urologia, que o paciente precisa ler, entender, tirar suas dúvidas e assinar, dando para a gente total liberdade de fazer o exame. Aí a gente faz o exame, mas ele precisa entender como é o exame, entendeu? Eu já tive complicações sérias com biópsia, né? E não canso de falar isso. Só tem complicação quem faz. Quem não faz não tem, claro. Não vai ter nunca. Então, a gente precisa deixar isso muito bem falado, né? Explicado. Isso é importante. Então, assim, um preparo bem feito, ele reduz... O preparo, geralmente, o que a gente faz de preparo, né? Todo paciente que vai ser submetido a uma biópsia, ele vai passar por orientações pré-procedimento. Então, é um paciente que vai ter que fazer uma limpeza química da região retal. Ele usa medicamentos intrarretais ou transretais horas antes do procedimento para fazer uma limpeza naquela região onde a gente vai inserir o probe do ultrassom, que a gente vai mostrar aí nas fotos, né? É o paciente que geralmente a gente usa antibiótico antes do procedimento para dar uma proteção de uma possível infecção, porque uma das complicações, né, mais assim, importantes é infecção pós-biópsia, né? Essas infecções podem ser locais ou podem ser sistêmicas, então a gente precisa combater isso ou pelo menos evitar isso, né? Então, e não tem assim, não, eu tive infecção com aquele médico, com aquele outro eu não vou ter, não existe isso. A infecção ela é intrínseca do método, né? A gente não sabe aonde a gente está funcionando, aonde a agulha está passando, porque a gente só vê a próstata. Então, a agulha pode estar passando por um vaso, por outro, a gente não consegue definir. De repente, se a agulha vai e leva contaminação para um determinado vaso e isso atinge a circulação sanguínea e dá uma infecção sistêmica, é uma coisa que independe de quem faz. Depende, sim, do método que é feito, né? A gente vai falar de 2 tipos de biópsia que são feitas hoje. Exatamente, a diferença entre um e outras é exatamente o índice de contaminação. Muito bom. Né? Então, mas assim, um preparo bem feito, ele pode reduzir complicações? O preparo, como eu falei, visa, primeiro, fazer uma descontaminação da região que vai ser abordada e proteger o paciente da infecção com antibióticos profiláticos. Sim. Pronto. É isso que a gente faz de preparo, né? E é muito importante entender que, assim, apesar das complicações da própria técnica, eu sempre bato aqui na tecla que o profissional, doutor, eu, enquanto paciente, lhe digo que também importa bastante. Porque, assim, se um paciente desse chega lá, quero fazer uma biópsia, tá? Como foi? Você entendeu o que é uma biópsia? Te explicaram?
Como é que você fez o preparo? Porque tem paciente... 90% chega para você, não sabe o que é. Não, entendeu? Então, assim, é importante. E aí vão ter pessoas que vão falar, tá, tudo bem, ó, então senta aqui. E não explica, porque acontece. A gente tem profissional em todas as áreas, de todas as formas, né? Que vai lá, faz o trabalho e acabou. E, não, mas é complicado, então, assim, isso não tem nada a ver. Então, é importante essas observações. Pelo próprio fato dele não fazer o procedimento, ele não se dá tempo de parar, explicar, falar das complicações, aplicar um termo de consentimento, entendeu? Isso aí a gente precisa mudar essa estratégia. Sim, sim, perfeito. Agora nós vamos para a técnica, né? Para as técnicas de biópsia hoje utilizadas. A técnica utilizada, eu vou pedir para a Laerte apresentar a primeira foto, aí a gente vai trazer novamente aqui a anatomia da próstata, para que as pessoas que estejam assistindo entendam como é a próstata, o que é a próstata, onde é que fica, como é o acesso. Então, aí vocês estão vendo, né? Tá claro, tá em inglês, mas vocês têm aqui representada a genitália e o aparelho urinário baixo do homem, né? Nós temos aqui a uretra passando por dentro do pênis, né? E passando no meio da próstata, que é essa estrutura rosa ali, e depois ela deságua na bexiga, que é essa estrutura maior acima, né, que tem essa camada grossa e muscular no meio. E aí onde chega a urina. Então, reparem que do lado dessa estrutura rosa existe o reto. Não sei se vocês estão vendo aí atrás o reto, o ânus, né? Você tem aqui o ânus atrás, e é por aí que a gente vai introduzir o aparelho pelo reto e vai, por essa estrutura da camada do reto, a gente vai perfurar essa próstata. Então, ela é transretal por causa disso. Você utiliza o orifício natural, que é o reto, o ânus, para poder introduzir o aparelho, e pelo aparelho você usa a agulha num dispositivo específico para fazer as perfurações e retirar os fragmentos da próstata. Eu vou já passar a uma outra imagem, que é a biópsia que é mais realizada, chamada biópsia transretal. Observem vocês agora, fica mais fácil de entender. Ó. Você tem aí o intestino o sigmoide e o reto, e pelo ânus, né, você introduz esse equipamento branco, né, cilíndrico, que é o probe, o que a gente chama de probe do ultrassom. Você introduz pelo reto e você vai, através da imagem gerada por esse aparelho, você vai identificar a próstata, que é essa estrutura aqui em cima, onde está circulada aí, né? Essa estrutura logo acima. E por uma cânula que está sobre esse aparelho branco, você introduz a agulha. Exatamente, existe a cânula e existe uma agulha, não sei se vocês estão percebendo aqui, bem fininha. E aqui, em maior detalhe, lá em cima, a agulha correndo por cima do probe. Tá. Existe esse probe, que é a estrutura cilíndrica. Se vocês forem ver no detalhe que está ampliado acima, do lado aí, no caso, para quem está vendo a imagem, do lado direito, existe uma imagem ampliada onde você tem o probe dentro do reto. Em cima desse probe branco cilíndrico, você tem uma agulha fininha correndo sobre o probe, e é essa agulha que ela é avançada, introduzida na próstata, e aonde você faz a retirada dos fragmentos. Você tira, geralmente, no mínimo, você tem que tirar 12 fragmentos. A gente divide a próstata estrategicamente em 6 regiões, né? 6 regiões, e você tira, no mínimo, 2 fragmentos de cada região. 6 vezes 2, 12, são 12 fragmentos no mínimo. Como eu falei antes, a gente faz hoje, o ideal é você fazer a biópsia com uma ressonância multiparamétrica, e se essa ressonância mostrar uma lesão suspeita, que geralmente ela é classificada em PIRADS 3 para cima, pode ser 3, 4 ou 5, então ela vai identificar onde é essa lesão, em que região da próstata ela está, e aí você vai, com ultrassom, né, você vai fusionar as imagens, pega a imagem da ressonância, joga no ultrassom, e através da aquisição dessas imagens você vai identificar essa região que foi dita na ressonância, e você vai saturar essa região, tirando aí no mínimo 4 a 6 fragmentos dessa região específica, fora as outras que você vai tirar 2. Então, quando você faz uma biópsia de fusão, no mínimo você tem aí
de 16 fragmentos e não 12. Né? Vamos supor, conta da região específica. tem uma lesão específica. Então, você vai tirar 5 das outras... Aliás, 2 das outras 5 são 10. E daquela região específica, você vai tirar 6. Então, 10 com 6, 16. No mínimo. Se você tiver 2 regiões ou 3 regiões suspeitas, imagine que você vai tirar de cada região suspeita 4 a 6. Mas elas são bem pequenininhos. Então, aí quem vai dizer é a ressonância. Você tem lesões pequenas, lesões de 0,4 centímetros, 0,6 centímetros, e você tem lesões grandes, de 1,5 centímetro, de 2 centímetros, de 2,5 centímetros. E isso dá a classificação. Lesões acima de 1,4 são PIRAD 5. Já é a classificação máxima. Então, a gente já tem que ficar mais preocupado com a lesão desse porte. Né? Lesões pequenas, geralmente em regiões anteriores, são lesões que, às vezes, a agulha nem pega. Por isso a importância de você fusionar a imagem, fazer essa biópsia com essa fusão das imagens, porque aí você tem uma chance maior de pegar. Se você não faz uma biópsia com fusão, você não vai naturalmente pegar essa imagem tão pequena, entendeu? Aí, fez os fragmentos, tirou os fragmentos, você manda estudar para o patologista. É o patologista que é o médico que vai dizer para você se aquilo é câncer, qual é o grau, aonde está representada, quantos fragmentos positivos, qual o percentual de positividade em cada fragmento. E aí você vai ter a dimensão do acometimento do câncer na sua glândula, na sua próstata. Sim. E a partir daí você vai, então, direcionar o tratamento. Vai tratar agora? Não vai? É um câncer que começou, um câncer inicial, pode esperar, vai começar com cirurgia, vai começar com radioterapia. Aí é uma outra fase que a gente não vai falar hoje, a gente já falou nos episódios anteriores sobre tratamento do câncer de próstata. A gente está falando somente sobre biópsia. Né? Então, eu vou mostrar uma outra imagem, eu queria que a Laeste apresentasse aqui agora, que é um outro tipo de biópsia que vem ganhando espaço, muito espaço nos últimos 5 anos, né? Nos Estados Unidos e Europa é um procedimento que está sendo feito até mais do que o método transretal, é o método transperineal. Reparem que existe a diferença. Ó. A gente tem um aparelho introduzido no reto novamente, olhando para a próstata, e a agulha ela não entra mais pelo reto, ela entra pelo períneo. Repare a agulha, existe a pistola, que é o dispositivo verde representado aqui na foto, e a agulha acoplada a essa pistola, onde você entra, faz uma pequena incisão no períneo, né? E você, localizado com ultrassom, que está embaixo no reto, a próstata e a região que você quer, observem que aqui tem uma lesão marcada, né? Onde você vai direcionar a sua agulha. Aí você dispara com essa pistola a agulha, que ela vai exatamente atingir a lesão, e você vai retirar os fragmentos, 4 a 6 fragmentos daquela região específica. Esses fragmentos vão ser estudados. A diferença é que você usa um acesso diferente. Você não usa o reto, que naturalmente é uma região mais contaminada. Você vai usar o períneo, que naturalmente é uma região menos contaminada. E o que leva? E qual é a vantagem disso? Que o índice de infecção vai ser menor quando você faz a biópsia transperineal, no caso, né? O índice de infecção é menor, né? A chance de complicações infecciosas é menor. Ah, mas isso é relevante? Depende. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. O grande problema é o quê? Como a gente falou em vários outros episódios, é custo, tecnologia. Né? A maioria dos planos não cobrem a biópsia perineal. A biópsia perineal hoje ela é feita totalmente particular, não é um custo barato, esse custo varia aí de 5 a 10 mil reais, né? Não é um custo barato em se tratando de um método diagnóstico, não é de tratamento. Então, é caro, ainda é caro, né? E os planos não cobrem. E outra coisa, é uma biópsia que você tem que fazer sob anestesia, e aí o custo aumenta, e você geralmente faz no centro cirúrgico, ou no hospital dia, né? Diferente, por exemplo, da biópsia transretal, que você pode fazer no consultório, numa salinha de ultrassom,
muitas vezes com anestesia loco-regional. O próprio urologista faz a anestesia e o paciente faz a biópsia e depois de meia hora ele vai embora para casa. O outro tipo de biópsia, além de ter um custo maior, ela precisa ser feita em um hospital dia, pelo menos, com anestesia do lado, com anestesista do lado, né? O paciente dorme, ele é submetido a um cortezinho no períneo, onde vai entrar essa agulha, retirada desses fragmentos, depois ele vai para a recuperação. Então, ele passa geralmente aí o dia inteiro, né, nesse hospital, e é óbvio que os custos aumentam, né? Agora, doutor, a diferença em relação a tempo de procedimento? Então, a diferença é que, tempo de procedimento, uma biópsia transretal, a gente faz tanto a sistemática ainda hoje, né? Isso. Quanto a confusão. A gente faz aí geralmente entre 10 minutos e 40 minutos. Nossa, né? é rápido. É rápido. A biópsia transperineal é uma coisa que a gente também já vem fazendo. A gente faz aí, como precisa de anestesia, tudo, vamos botar aí entre 1h20 e 2 horas. Então, é óbvio que o tempo também. Sim. E tem todo um preparo para você colocar os dispositivos, como você entra na próstata, porque o acesso é diferente, entendeu? Você tem que criar um acesso. Não é um orifício que já existe. Você vai criar um acesso pelo períneo, entendeu? Então, é uma coisa que demora um pouco mais. Perfeito, muito bom. É importante dizer o seguinte, em relação à dor, pós-procedimento, pós-biópsia, né? De diferença entre uma e outra. A transperineal dói mais porque é um outro acesso? Olha, assim, eu faço biópsia já há muito tempo e faço qualquer tipo de biópsia, né? Transperineal, transretal, com anestesia loco-regional, com anestesia geral, em centro cirúrgico, fora de centro cirúrgico, em sala de ultrassom. Assim, existe uma solicitação muito grande desses procedimentos, somente lá na clínica que a gente trabalha, a Clínica Urológica da Bahia. A gente faz esses procedimentos com uma certa frequência, também em serviços públicos que eu atendo. Então, assim, eu só não consegui, que eu me lembre aqui, fazer essa biópsia transretal, que é o método mais tradicional, em 3 pacientes que não suportaram o procedimento com anestesia loco-regional. Olha que eu faço isso há 15 anos. Eu só não consegui fazer em 3 pacientes. O que acontece? A anestesia não fez o efeito e aí ele sentia, incomodava? Muitas vezes o paciente ele é menos intolerante, né? Então, ele não suporta a ideia de você entrar com agulha no reto, ele tem uma sensibilidade, uma tolerância à dor menor. Ele não... Às vezes, teve um paciente que já tinha feito uma cirurgia de hemorroida. Então, quando você introduz esse probe no reto, apesar de você usar xilocaína geleia para lubrificar e tudo, às vezes, quando você faz algum procedimento na região do ânus, ele fica mais estenótico, né? A introdução do aparelho tem mais dificuldade, então o paciente às vezes não suporta. É uma região que sangra fácil e que é muito inervada, né? E você tem fibras nervosas ali, muitas. Então o paciente às vezes sente dor mesmo. Mas porque a biópsia não faz, nessa técnica, não faz dormindo. Pode ser feita. Pode ser. Eu estou falando aqui, por exemplo, no âmbito SUS, Sim. onde você, para fazer uma biópsia dessa transretal dormindo, não é uma coisa muito frequente. É mais comum você fazer em grande escala e usando técnicas com anestesia loco-regional. Somente 3 pacientes não conseguiram fazer a biópsia, entendeu? Existe, óbvio, a dor, se a tolerância for né, bem suportável, ela é uma dor de leve intensidade, no máximo moderada, não é uma dor tão intensa. Agora, a gente precisa falar das complicações pós-biópsia. Isso. Né? Que o mais importante aí, e eu sempre ressalto isso, primeiro, um sangramento que você tenha e que não pare. Então, o paciente vai para casa, sangra, continua sangrando, ele faz as medidas de contenção, né, de compressão, e não para de sangrar, então ele tem um sangramento intenso. Então, esse paciente tem que voltar para a emergência para poder ser reavaliado. Ele está em casa e começa a fazer febre.
Essa febre tem que ser medida. A gente considera a febre acima de 37,8 e tem que ser medido isso. Não pode ser de cabeça ou, eu acho que... Não, mede com termômetro. Teve febre, é igual a levar para a emergência, né? Porque provavelmente pode ser uma infecção. Sim. E a outra, e também muito importante, é a retenção urinária. Tem pacientes que pós-biópsia, principalmente pacientes que têm próstatas grandes, próstatas de 80 gramas para cima, submetidos à biópsia, que eles evoluem num período de 24 a 72 horas com retenção. É porque naturalmente mexeu na Edema. próstata, edema. E aí você comprime a uretra e obstrui. Né? Isso é uma coisa que a gente já sabe. Em pacientes com próstatas grandes, a gente já deixa uma sonda passada depois da biópsia. Claro, aqueles médicos que já fazem isso, que têm experiência com isso. E aí, se não passou a sonda e o paciente faz retenção, ele não vai urinar. Sim. Então, ele vai ter dor. Né? Então, você tem que levar para a emergência para poder desobstruir, passar uma sonda, estabilizar esse quadro, esfriar, que a gente chama, né? Uhum. E muitas vezes está associado a uma infecção também. Então, você tem que entrar com antibióticos venosos, às vezes. Então, são essas as 3 principais complicações. Um sangramento intenso, uma privação de urina ou uma retenção urinária e uma infecção que leve à febre, ou seja, uma infecção generalizada, sistêmica. Sim. Essas são as complicações maiores que tem que levar o paciente à emergência para ser reavaliado. Existem complicações menores. Por exemplo, pequenos sangramentos por via retal. Isso vai acontecer. Invariavelmente, isso vai acontecer. Se você vai entrar por via retal, vai sangrar nas fezes durante alguns dias. Sangramentos também pela via urinária. Você vai ter hematúria, que é sangue na urina. Uhum. Então, vai ter também essa hematúria por alguns dias. Sangramento no esperma. Né? Você faz uma biópsia hoje. Daqui a 3, 4 dias, você vai ter uma relação sexual. Na sua ejaculação, você pode ter hemoespermia, que é a saída de sangue no esperma. Isso vai, com o tempo, parar, vai cessar. Você pode ter também dores de leve e de moderada intensidade. Mas isso a gente deixa analgésico, anti-inflamatório, resolve esse problema, entendeu? Então, basicamente, são essas complicações menores que a gente tem. Sim, a gente tem um roteiro aqui, mas parece que ele memoriza demais, que a gente ia falar exatamente disso, né? A experiência real para o paciente no procedimento na pós-biópsia, né? E é importante, assim, quando o paciente faz logo a biópsia, ele está liberado para dirigir, atividade física, vida sexual? Não, então, toda vez existe todo um fluxo que a gente constrói, né? Em todos os lugares que eu faço, existe um fluxo. Muitos deles eu, inclusive, construí, junto com a equipe de apoio, enfermeira, auxiliar, etc., onde o paciente sai da biópsia, da sala de biópsia, ele vai passar por uma sessão de orientações, onde é dito para ele todas isso que eu falei, as complicações menores, as complicações maiores, o que ele tem que... o que leva ele à emergência para ter uma reavaliação. E a gente fala sobre isso aí, né? Relação sexual, exercício, etc. Geralmente, exercício, a gente pede que o paciente evite nos primeiros 7 dias. Relação sexual, a mesma coisa, né? E lembrando que, se for ter relação sexual após esse período, ele pode evoluir com sangramento no esperma ou na urina. Sim. Né? Porque você vai exercitar aquela área ali que foi mexida. Né? Então, existe toda uma equipe que vai ajudar a orientar esse doente quanto a isso. Né? Perfeito. Mais alguma consideração que a gente vai agora para o nosso quadro? A alimentação, você pode ser normal, você pode usar tudo normal, a gente pede para usar. E tem também, esqueci de falar, na pré-biópsia existem pacientes que usam alguns medicamentos, né, que devem ser, às vezes, suspensos. Por exemplo, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, que deixam, a gente fala na linguagem popular, afinam o sangue, né? Deixam o sangue mais fino. Na verdade, não é isso. Mas eles evitam a coagulação, eles são anticoagulantes. É óbvio, se você faz um procedimento que sangra, se ele está tomando um anticoagulante, ele vai sangrar mais. Então, a gente faz uma suspensão disso. Existem algumas medicações, muitas vezes para diabetes, ou algumas outras medicações específicas que devem ser suspensas, né? E tem aquelas que não devem ser suspensas, né? Medicações para hipertensão. Se o paciente suspende, ele vai ter pico hipertensivo.
Então, a gente não vai fazer biópsia com pico hipertensivo. Sim. Então, ele tem que manter essas medicações para poder ter uma pressão arterial estabilizada antes do procedimento. Sim. Senão, a gente não faz. Se você tem pico hipertensivo durante o procedimento, você vai sangrar mais. Sim, sim. Entendeu? Então, tem todas essas orientações que são feitas pré e pós-biópsia. Né? E é claro que a experiência do doente, como experiência, é melhor você fazer uma biópsia com anestesia. Sim. Óbvio. Né? Você vai estar dormindo, você não vai ver, você não vai sentir nada. Quando você acordar, já fez o procedimento. Mais uma vez, a gente fala aqui dos Brasis que nós vivemos, né? Existem Brasis e Brasis. Existe aquele Brasil ideal, onde você pega um paciente e vai para um centro cirúrgico, onde ele vai ser submetido à anestesia geral, vai dormir, depois vai para a recuperação, vai para casa e pronto. E tem aqueles outros Brasis onde o paciente não tem acesso, né? Não tem plano de saúde, não tem acesso. Infelizmente, a gente bate nesse ponto. Então, ele vai ter que fazer uma biópsia, muitas vezes, com anestesia loco-regional. Ele não vai dormir, ele vai ter uma sensação de dor. Muitas vezes ele consegue suportar, em 95% dos casos ele consegue suportar a dor, mas não tem como ele não sentir a dor. Né? Isso tudo é mitigado com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, mas alguma coisa ele vai sentir. Sim. Então, isso tudo tem que ser ponderado, tem que ser conversado com o doente. Existe toda uma equipe de apoio para isso, para informar e tirar todas essas dúvidas. Não, perfeito. E assim, só para fechar essa questão do preparo, já que a gente voltou para falar sobre algumas medicações, é necessário fazer algum exame prévio ou questão alérgica? A alergia sempre pergunta, mas eu digo, existem alguns exames prévios? Então, isso existe. Como se trata de uma intervenção cirúrgica, a gente sempre pede alguns exames, né? Uns pacientes que têm, por exemplo, cardiopatias, né? Tem arritmia, ou já teve infarto, né? Teve já alguma angina, alguma coisa, a gente pede um eletro, a gente pede um raio-x de tórax e a gente pede uma avaliação com o cardiologista dele, para liberar ele ou não. Agora, aqueles pacientes jovens que não tem nada, você pede só exame de sangue básico. Esses pacientes mais específicos, você, além de pedir o exame de sangue, você vai pedir um eletro, um raio-x. Muitas vezes o cardiologista pede um ecocardiograma, né? Mas isso são, Caso a caso. são exceções. Sim. Na maior parte dos casos, se for jovem, só exame de sangue. Jovem que eu falo, né, antes dos 40, que é raro você fazer biópsia antes dos 40. Geralmente você faz depois dos 40. Então, você pede exame de sangue e, de vez em quando, um eletro e um raio-x. Se o paciente for cardiopata, avaliação com o cardiologista dele. E aí, o cardiologista vai decidir se ele vai pedir mais alguma coisa ou não. Geralmente, ele não pede. Né? Ele faz a avaliação, libera o paciente, dá o risco cirúrgico, que é uma coisa importante. Esse risco cirúrgico para todo tipo de cirurgia que o paciente vá fazer, seja exame diagnóstico, seja tratamento cirúrgico. Então, é importante você ter esse risco cirúrgico em pacientes cardiopatas e pronto. Aí a gente marca o procedimento. Perfeito. Agora a gente vai aqui para o nosso quadro que a gente gosta bastante, que é mito, verdade ou depende. Porque a gente fala bastante, mas sempre fica aqueles ditos populares, né, que a gente escuta. E aí, na presença de um especialista, a gente consegue desmistificar. Então, a primeira é o seguinte, doutor. Biópsia espalha o câncer? Não espalha o câncer. Ou seja, mito. Isso é mito. Mito. Se a biópsia veio negativa, posso esquecer? Está tudo bem? Também não. Isso é uma pergunta bem importante. Por quê? A gente tem que lembrar que a biópsia dentro da próstata é uma amostragem daquele tecido. Imagine você, em 1 quilo de feijão, você pegar alguns grãos. Fazendo uma analogia bem grosseira aqui, né? É você pegar 1 quilo de feijão e você tirar ali uns 2, 3 grãos daquilo ali. A mesma coisa é a biópsia. Você, no meio de uma próstata, você vai tirar alguns fragmentos, microfragmentos, para serem analisados. É óbvio que se for uma próstata pequena, a chance de você pegar o câncer é maior. Se for uma próstata grande, a chance de você pegar o câncer é menor. Daí vem a ideia da fusão, onde você localiza na próstata imagens suspeitas, nódulos suspeitos, lesões suspeitas, que você, fazendo a fusão das imagens, você vai, naquele ponto, é como se fosse um míssil teleguiado, com aquela agulha naquele ponto suspeito, saturar aquela região, tirar mais fragmentos, com a chance maior
de você pegar o câncer. Então justifica o porquê de tirar tantos fragmentos. Isso. Porque você pode ir numa região que não está acometida ali, digamos assim, né, em específico. Assim como também nós temos pacientes que estão em vigilância ativa, têm um diagnóstico de câncer, não são tratados num primeiro momento, seguem um protocolo de vigilância e nós temos que, dentro desse protocolo, fazer biópsias seriadas, biópsias de ano em ano, de 2 em 2 anos. Aí, às vezes, você faz uma biópsia, uma segunda biópsia, uma terceira biópsia, aí vem lá, ausência de câncer. Aí o doente fala assim, mas doutor, então meu câncer sumiu? Não, o seu câncer não sumiu. Simplesmente, naquela biópsia, o seu câncer é tão pequeno, não evoluiu e a agulha não pegou o foco de câncer. Mas seu câncer não sumiu. Você tem diagnóstico de câncer, você vai continuar em vigilância ativa, mas que bom que veio negativo nesta biópsia específica. Não significa dizer que o câncer sumiu, desapareceu. Né? Você não fez nenhum tratamento, você está fazendo uma vigilância ativa. Né? Então, é a mesma coisa. Você vai fazer uma biópsia porque o paciente tem um PSA alto, tem uma imagem na ressonância suspeita e vem lá negativo para câncer, eu não tenho como assegurar 100% que você não tenha câncer. A gente tem que continuar acompanhando e aí é importante você manter o rastreamento, você manter as avaliações com o seu especialista e não sumir. Eu fiz biópsia, não deu nada, você some 5 anos. Né? De repente, no próximo ano, você tem alguma coisa, você não vai diagnosticar porque é silencioso, aí você não vê, você não vai no segundo, você não vai no terceiro, não vai no quarto. Quando você resolver ir no quinto, seu PSA já está estourado, você já tem outros focos ali, aí você vai ter que fazer nova biópsia, vai aparecer outros focos, aquele câncer que era 6, de repente apareceu novos focos com câncer 7, 8, 9, 10. Né? Aquele câncer que era um foco pequeno aumentou. Sim. E você não pegou, ou seja, você perdeu o timing, né, do diagnóstico para um tratamento ideal. Perfeito. A outra é o seguinte, biópsia sempre causa disfunção erétil? Não. Não tem nenhuma relação entre biópsia e disfunção erétil. Se vocês assistissem, e vocês vão assistir os episódios passados, vocês responderiam isso aqui assim, tranquilamente. E a última é o seguinte, transperianal não precisa de antibiótico? A gente usa antibiótico, né? O problema é que a transperineal é uma biópsia que leva menos infecção para o homem. Então depende, né? Depende. Tem gente que usa, tem protocolos que ainda usam antibiótico, né? Tem outros que já não usam. Mas a gente prefere usar ainda. Talvez numa intensidade menor, mas o importante aí é que a transperineal, já com evidência científica robusta, já mostra que a incidência de infecção é menor. Perfeito. Gente, que episódio muito esclarecedor. É um assunto que a gente poderia passar falando aqui sobre vários aspectos, mas nós trouxemos aqui os mais importantes e conseguimos exaurir aqui, né, o que a gente conseguiu, o que a gente trouxe, que mostrou para vocês. Nós estamos no canal do Urologista Responde no Instagram também, então qualquer dúvida que vocês estiverem assistindo esse episódio, vai lá, encaminha para a gente, que com certeza os doutores aí têm o maior prazer em responder vocês. E lembrando mais uma vez, nós somos aqui um canal educacional, então nada substitui a sua consulta. Tem algumas dúvidas que são possíveis, né, sim, de serem sanadas através do Instagram, mas outras, quando é caso muito específico, não substituem a consulta. É preciso de outros elementos, né, de outras informações e análises para que a gente consiga responder de forma personalizada e para o seu caso, tá certo? E aí nós chegamos aqui hoje nesse episódio e trazemos para vocês uma dica, né? E sempre a gente traz, por isso que não é um canal somente para falar de urologia, né? E obviamente 90% é para falar de medicina, mas a gente traz também alguns assuntos para a qualidade de vida, né? Seja de leitura, seja de um esporte. Então a gente traz essa dica aqui no final, quando estamos com convidados, eles também trazem. E hoje vamos trazer mais uma, né? Que é muito, que eu acredito e eu gosto muito, que às vezes é dica de um lugar, né? Algum restaurante. Então, Augusto, você preparou a sua dica? Então, a dica que eu trago hoje é sobre viagem, né? Basicamente, viagem, não vou colocar viagem como incluir em tudo, mas
Eu tenho feito ao longo dos anos viagens e que sejam viagens não só para turismo. Eu acho que hoje a gente precisa aliar o turismo com alguma coisa que faça a gente crescer. Então, por exemplo, você vai viajar, fazer uma viagem de férias com seus filhos, de repente você proporcionar aos seus filhos uma vivência em uma escola no local que você vá, que eles aprendam uma língua, outra, uma segunda ou terceira língua, né? Vocês deixem eles terem uma experiência, uma vivência numa escola com outros coleguinhas de outros lugares, outros países. Uhum. Agora, recente, eu viajei de férias e fiz exatamente isso. Eu deixei meus filhos num summer camp na Espanha e eles tiveram uma vivência de 2 semanas só tinham eles de brasileiro. Né? Num local que tinha gente de todo mundo. Índia, ou seja, África do Sul. A partir de quantos anos? A partir de 12 anos. Era de 12 a 18 anos. São 2 semanas. Então, eles tinham aulas de espanhol de manhã e eles tinham atividades esportivas à tarde. Então, eles eram divididos em grupos e eles ficaram 2 semanas. Então, assim, tive um relato de minha filha de que foi a melhor férias dela. Nossa. Né? Porque ela curtiu muito, conheceu pessoas de outras, né? Falando outras línguas, outras culturas, outras etnias, outros países. E eles acabam fazendo um network. Sim, de relacionamento, pelo mundo, né? Gente, imagina. Então você conhece, papai, eu tenho amigos na Espanha, eu tenho amigos na Inglaterra, eu tenho amigos na França, na Índia, na China, no Japão. Então isso é fantástico. Muito. Assim como para nós adultos, de repente você aliar aí um curso. Eu quero aprender uma técnica diferente. Então você viaja, faz o seu turismo ali, sim, mas você de repente tem uma vivência numa faculdade, num hospital, numa clínica para fazer você aperfeiçoar uma técnica. Ou então eu vou para a França, eu quero fazer uma vivência no Cordon Bleu. Eu quero aprender a ter um curso de gastronomia. Ou eu quero aprender a fazer cerveja, de repente, na Alemanha, ou na Holanda, ou na Bélgica. Então, você sempre procurar agregar a essa viagem de turismo coisas que você aprenda. Sim, sim. Né? Vivências de aprendizagem, porque aí você une o útil ao agradável. Com certeza. Porque você fazer só turismo, acaba sendo uma coisa maçante, né? E você não aprende nada eu de diferente. Gostei bastante. Então, assim, se puderem fazer, né, e tiverem esse interesse, eu acho que vale a pena. Às vezes você gasta um pouco mais, de fato, mas eu acho que vale a pena a experiência. Muito bom, muito bom. A minha dica de hoje é o seguinte: nós estamos vivendo aí esse mundo de internet e de invasão, né, domiciliar, que não tem barreiras, não tem fronteiras. Pega de criança, de a idade 1 ano, 2, enfim, aquela criança que tem acesso, né, às telas, até, enfim, idosos. Então, com conteúdos que moldam caráter. Então, hoje a gente precisa tomar um cuidado muito maior com esse acesso à internet e, principalmente, com o acesso que a gente permite que nossos filhos tenham. A gente sabe da vida corrida que temos, então, muitas vezes, entregar o celular para uma criança é um momento de paz, entre aspas, porque ela vai estar ali entretida. Mas o que ela aprende e o que ela vai trazer nos momentos em que ela não está entretida é coisas absurdas, né? Então, eu tive uma experiência muito ruim e, graças a Deus, não chegou até meu filho, mas em que, ao passar o Instagram, ele só posta coisa de futebol, e, ao passar o Instagram, tinham vídeos de sexo explícito. Então, realmente não tem filtro. Então, hoje existem aplicativos onde os pais conseguem monitorar os celulares das crianças. E percebam, crianças que respondem muito aos pais, crianças que ficam nervosas, ansiosas. Experimente tirar totalmente, não é nem dar 1 hora por dia, totalmente o celular durante, gente, 1 semana. E vocês vão perceber o quanto isso faz diferença, ao ponto de vocês não retornarem a entregar o celular. Então, hoje, as escolas, existe uma lei que proíbe levar o celular para a escola. Isso.
E vou te falar que todos levam. Meu filho não leva, mas a maioria dos coleguinhas levam, guardam e depois que saem da sala, enquanto esperam os pais, eles não brincam de bola, não brincam de nada. É o tempo todo ali no celular. E isso você acaba perdendo o que é mais valioso, que é a socialização de uma maneira saudável. Porque pode ter certeza que entrar em contato com um colega para jogar o joguinho não é uma socialização saudável. Porque jogo hoje que um tem que roubar alguma coisa do outro, porque isso aí é que é o ápice do jogo, que faz você ganhar. Então, a minha dica de hoje é a gente precisa, né, nós pais, e quem não é pai, mas que está ali inserido junto com criança, a gente precisa observar mais, a gente precisa gerenciar melhor isso. Porque a internet só é assim porque existem telespectadores para esse tipo de conteúdo. Certo? Então, a minha dica é que a gente consiga, de uma forma juntas, a gente observar mais e baixar esses aplicativos, né, nos nossos celulares para que a gente consiga monitorar o aplicativo. Então, tem um, inclusive, que é do Google, que, se não me falha a memória, é Family. Acho que é assim, eu sou péssima de memória, preciso anotar as coisas. Mas você consegue baixar, é gratuito, inclusive, porque tem outros que são pagos, e aí muitos pais acabam não fazendo isso. Mas existem, sim, os gratuitos, que só em você monitorar o tempo, então a criança está jogando, acabou o tempo dele, desaparece. Do nada. Então, e são não só jogos, mas é tudo. Instagram, WhatsApp, tudo você consegue controlar. E então, existe também aplicativos que você bloqueia o uso. Você Isso. determina 2 horas por dia, 1 hora por dia. Isso. E, de repente, deu 1 hora, você bloqueia. Bloqueia tudo e quem controla isso são os pais. Isso. A gente faz isso lá em casa, já fez muito. Hoje a gente faz menos, porque também meus filhos já são maiores um pouquinho. Mas esse controle é importante e isso aí é a doença do século, né? Exato. A doença do século que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso causa dependência e traz esses conteúdos aí inapropriados, ainda mais para crianças, às vezes, muito pequenas. Sim. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Não, perfeito. Boa dica, excelente também. Mas é isso. Então, agradeço mais uma vez aqui a presença que a gente... Né? Agradeço também o pessoal aqui do estúdio, que é sempre tão zeloso. E espero vocês no próximo episódio. Isso. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Laerte, um abraço para você. Obrigado pessoal todo pelo acompanhamento. Assim, nos acompanhem, perguntem, tirem as dúvidas. E agradeço a você, Dani, pela moderação sempre exemplar. E que venham os próximos. Sim, eu aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau.